do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte o meu Senhor, que me cura por amor. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Amigos de Fé. E hoje nós vamos entrevistar a Aline. Ela tem 34 anos e é casada com o Ricardo e mãe de 2 filhos. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Aline, vamos então falar um pouco aí sobre a sua história, né? Conhecer um pouco sobre a sua vida. Você nasceu em berço católico? Sim, nasci em berço católico. E como que foi esse início, assim, da sua vida, lá na sua infância, na igreja católica, sua família? Pode contar pra gente um pouco? Sim, meus pais, embora eles fossem católicos, não praticantes, mas eles sempre estavam envolvidos ali na igreja. Meu pai trabalhava nas festas, então eu acabava acompanhando ele e participando das missas. E ele incentivava você a participar ali e você acompanhava os seus pais ali na igreja. Sim. E onde que era? Onde você morava? Jundiaí? Jundiaí, sempre morei na região, né? Em Jundiaí, na paróquia São Roque, bairro da Toca. Na paróquia você participava? Você participou também numa comunidade? Mas nesse início você participou nessa paróquia? Sim, foi nessa paróquia. Ah, sim. E você participava, assim, da missa, e como que era a questão da catequese, como que aconteceu essa iniciação sua? Eu sempre fui incentivada pela minha família, pela minha avó paterna, então eu sempre estava ali dentro, né, da igreja, das missas e tudo que tinha para as crianças, que tinha na região ali, né? Você fez a catequese e primeira comunhão, né? Então, sim, na faixa do quê? Dos 10 anos? Mais sim, com 10 anos eu fiz a primeira Eucaristia, né? Você teve, assim, a crisma sua, como que foi a sua crisma? Então, na época da crisma, né? Foi aí que eu engravidei do Vinícius, que eu fui mãe na adolescência, né? Com 15 anos eu engravidei do Vinícius. E quando eu ia iniciar na crisma, foi essa fase da gravidez dele, e por vergonha ou até mesmo assim por um preconceito, não das pessoas, mas da minha parte, eu acabei me afastando da igreja nesse período. Foi aquele período dos 15 anos que você engravidou, né, na adolescência. Sim. E você se afastou um pouco da igreja, né? Sim. Mas você conheceu uma pessoa que hoje é o seu esposo, né? O Ricardo. Sim. Como que foi você conhecer o Ricardo? Eu conheci o Ricardo através do emprego que meu pai tinha na época. Os dois trabalhavam no mesmo local e foi ali onde eu conheci ele. Ele tinha amizade com meu pai, frequentava a nossa casa, e foi nesse período que eu conheci ele. Ah, sim. E daí você conheceu ele, né? Começaram a namorar e daí vocês foram morar junto, né? No início vocês não se casaram na igreja, né? Não, nesse período eu engravidei da Laís. E aí a gente foi morar junto, tudo às pressas. E não, acabamos só indo morar junto. Não procuramos o sacramento, nem o casamento, não se viu nada. A gente só foi morar junto. Mas depois de um tempo vocês começaram a retornar, né? Para a igreja, já com os filhos, né? Sim, aí depois desse período, na adolescência, né? Os meus filhos participaram dos encontros que a igreja promovia aqui em Jarinu, do Semear. E foi aí que a gente voltou para a igreja. O Semear, só para explicar, gente, é um grupo que faz retiros, né? Então trabalha com jovens com a faixa etária de idade, né? Da adolescência. E esse participar dos filhos dela nesse retiro fez com que ela e o esposo pudessem estar retornando de novo para a igreja, né? Sim. E nós vamos saber um pouco mais sobre a história da Aline, né, no próximo bloco. Fique com a gente.
meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Oi, gente, tenho mais uma dica de leitura aqui para você. É o Yucat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Ela foi elaborada pelo Papa Emérito Bento XVI e na edição comemorativa da Jornada Mundial da Juventude 2013, que aconteceu aqui no Brasil. Ele está bem apresentado dentro de perguntas e respostas, né, que esclarece bem as dúvidas em que surgem, né, durante a nossa caminhada cristã católica. Então, se você puder, compre, adquire esse livro Yucat para que você possa tê-lo de cabeceira da sua cama para você ler todos os dias e saber um pouco mais sobre a doutrina da nossa Santa Igreja. Então fica a dica, Yucat, Catecismo Jovem da Igreja Católica. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco do programa Amigos de Fé. Aline, além dos encontros que seus filhos participaram, né, que foram os retiros, você também participou de um outro encontro, né? De início você foi sozinha, mas depois você foi levando sua família. E que encontro foi esse? Foi um encontro de jovens do PHN, né, que a Canção Nova promove há 20 anos, né? E eu participei por 6 anos, né, do PHN. Os últimos 6 anos, né? do PHN. De momento eu ia sozinha e depois, nos outros anos, acabou indo meus filhos, até então meu esposo ir também. Foi um encontro muito importante, né? O encontro PHN é um encontro muito importante para os jovens e para nos orientar assim na luta contra o pecado. Né? O por hoje não, né? Por hoje eu não vou pecar. Então ajuda muito a gente a evitar o pecado, né? O PHN foi importante nesse intuito, né? E ali o PHN reúne cerca de 150 mil jovens, né, que passam no encontro. Nós não tivemos esse ano um encontro lá na Canção Nova, mas esse encontro ele rebanha cerca de 150 mil jovens que passam. Sim. Lá nos outros anos, teve ano que teve 170 mil, né? E esse encontro é importante porque muitas pessoas, muitos jovens que estavam afastados, através desse encontro, retornaram para a Santa Igreja, né? Então foi muito importante o PHN na vida de vocês, né? Daí o encontro de jovens, dos seus filhos, mais o PHN, isso colaborou para que vocês retornassem para a igreja. Sim. E como que foi esse retorno? O que vocês passaram a fazer então na paróquia que vocês participaram? Então, através mesmo do PHN, a gente recebeu um convite para participar do encontro de casais aqui, né, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E através do PHN meu esposo aceitou, porque a gente já tinha sido convidado 4 vezes para participar desse encontro de casais e ele não queria ir. Então, lá nesse dia na excursão, ele aceitou participar do encontro de casais aqui. Então foram 4 anos que Deus foi amolecendo Sim. ali, uma certa resistência, e foi amolecendo até que o Ricardo aceitou assim de participar. Ali foi o momento certo, né? Foi o momento que ele aceitou participar e a gente participou do encontro de casais. Então depois de 4 vezes ele recusou, a 5ª vez ele aceitou. Ele aceitou. E ali então começa uma nova história também. Sim. Né? Nós vamos saber um pouco mais sobre essa história no próximo bloco. Fique com a gente. O isolamento social para conter o contágio da Covid-19 obrigou-nos a fechar o santuário. Passamos mais de 6 meses distantes da casa da mãe. Foi um longo período que podemos comparar com o tempo de trevas, de escuridão. Mas há uma luz que brilha e nunca se apaga, a luz da fé.
E por isso as portas do santuário se abrem novamente para você. Durante este período, preparamos o nosso coração em nossos lares. E agora, a Casa da Mãe se prepara para, aos poucos, voltar a receber nossos fiéis, para que você se sinta protegido e seguro durante as celebrações. Não esqueçam de se organizarem para o uso de sua máscara e seguir o distanciamento recomendado no interior do santuário. Estamos prontos para receber você, com todos os cuidados. A Mãe Aparecida espera por você. De segunda a sábado, todas as noites, às 19 horas. Aos domingos, às 8 e às 19 horas. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da sua intervenção na minha vida. Oi, gente, estou aqui com mais uma dica de leitura. É o livro Riquezas da Igreja, do professor Felipe Aquino, e produzido pela editora Canção Nova. Esse livro, embora o nome fala riquezas da igreja, não está associado a bens materiais da igreja, mas sim às riquezas espirituais deixadas pelos santos, né, da igreja católica, que foram grandes exemplos da nossa vida até hoje, né? Então, aqui está uma grande dica de leitura, Riquezas da Igreja, do professor Felipe Aquino. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do programa Amigos de Fé. Aline, então vocês receberam um convite, né, para participar do ECC. Mas como que era o seu sentimento antes de receber esse convite do ECC? Então, o meu sentimento era o seguinte: eu sentia uma necessidade muito grande de voltar a comungar, porque até então a gente participava das missas e chegava nessa parte e a gente não acabava participando da missa por completo. Então eu senti esse desejo muito grande no meu coração de voltar a participar da missa como um todo, né? E receber a Eucaristia. E receber a Eucaristia, porque era muito importante para mim, era uma coisa que meu coração ansiava, né? Eu sentia aquela necessidade. Sim. Daí, então você sentia essa necessidade e foi um momento perfeito para vocês retornarem à vida da igreja, né? Sim. Então, vocês fizeram o ECC em 2017, né? Sim. E nesse mesmo ano aconteceu uma coisa interessante. Vocês já deram um passo para retornar à vida da igreja. Que foi um casamento. Sim, a gente casou no civil, naquele mesmo ano que a gente fez um encontro. E aí no ano seguinte, em março, a gente de 2018, a gente legitimou o nosso casamento. A gente recebeu o sacramento, né? O sacramento, né, do matrimônio. Então foi uma coisa que foi muito bom. Daí pra frente as coisas começaram a fazer sentido, melhoraram muito pra gente, né? Então um sacramento ali que estava faltando, né, nessa relação. Sim. E foi 14 anos depois, né? Que vocês, 14 anos vocês depois. receberam o sacramento, né? Sim. E depois desses 14 anos, vocês receberam o sacramento. Qual que é o sentimento que vocês têm agora, né, quando vocês vão à igreja, né? O sentimento que a gente tem é um sentimento de uma família completa, né? A gente acabou ficando muitos anos procurando outras coisas que não davam tanto sentido para nossa família, e através disso tudo a gente acabou
trazendo um ânimo novo, uma força nova para nossa família, né? E também deixar o exemplo para os filhos, né? Com certeza. E eu estava vendo aqui que esse sacramento, ele restaurou, de certa forma, a sua família, né? Sim. Então, um casamento que parecia não ter futuro, né? Sim. Para os homens, não tem futuro aqui para nós homens da terra. Sim. Mas Deus restaurou esse matrimônio, né? Sim. E como que foi essa restauração? A restauração, ela se deu assim. A partir disso, Jesus começou a fazer parte da nossa casa, parte do nosso lar, né? Então, essa restauração foi dessa forma. Porque antes a gente estava caminhando, não que ele não estivesse junto com a gente, mas a gente estava caminhando sozinho. A partir desse momento, ele já começou a fazer parte da nossa casa, da nossa vida, né? Uhum. E Jesus, quando a gente sela uma aliança com ele, através dos sacramentos da igreja, ele passa a nos dar sinais, né, Aline? Sim. Então, por exemplo, tem situações de diálogo, que a gente precisa ter um diálogo ali, e ele envia algum sinal para que você possa iniciar esse diálogo, né? Então, isso que significa a bênção, né? A bênção de Jesus no seio da família. Ele vai sempre acompanhar o casal, a família, naqueles momentos que precisam de um melhor discernimento das coisas, né? Isso aconteceu com vocês também, né? Aconteceu. Depois disso, não quer dizer que a gente vai ficar livre de problemas e para não passar por tribulações, mas a gente aprende que a forma certa de lidar com tudo isso, né? De não desistir da família da gente e ter um ânimo novo, um recomeço todos os dias, né? Uma vida de oração. Sim, né? uma vida de oração, ter mais tolerância, a importância também da mulher que reza pela sua família, que intercede, que está ali sendo alicerce de tudo, né? Que acaba levantando a família através das suas orações. Ah, sim. E uma coisa interessante também, só para ressaltar, é que o ECC, ele aponta muito isso, né? Sim. Para a vida matrimonial. Então, se você tiver a oportunidade, faça o ECC. Sim. Porque ali vai ter mecanismos que vai ajudar você naquele momento de conflito, às vezes dentro do lar, Exatamente. você lembrar, nossa, eu vou tomar decisões segundo aquilo que eu ouvi. Segundo o que Deus quer da gente. Deus quer da gente, né? Aline, agradeço então a sua participação aqui no programa Amigo de Fé e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez passaram por essa situação semelhante à sua, às vezes moças que engravidaram na adolescência e tiveram que lidar com situações assim para retornar na igreja, né, que hoje vive amasiado, precisa do sacramento. O que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer é o seguinte, nunca é tarde para a gente voltar. Indiferente do tempo que a gente está vivendo, nunca é tarde. E nunca desista da sua família, porque família é sagrada, é um presente que Deus te deu. Então, nunca desista da sua família. Por mais difícil que seja, nunca desista. Então, agradeço. E gostaria que você fizesse aqui junto comigo uma oração para a gente finalizar o bloco, né? Sim. Oração de Nossa Senhora Aparecida. Ela que é a nossa mãe, ela que nos acompanha, ela que nos protege, nos guia, né? E nos educa, né? Ela é Maria, é a nossa educadora. Então vamos rezar essa Ave Maria para finalizar mais um programa Amigo de Fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós.